Capítulo 240. Bom em preparar remédios, tratar doenças e cultivar algumas ervas medicinais nos esgotos. Ele é um boticário? Será que ele é um membro da escola da vida do pensamento ou um crente da Mãe Terra? Claro, é mais provável que ele não seja afiliado a nenhuma instituição. Klein ouviu com atenção, mas não falou descuidadamente. No reino Loen, a Igreja do Senhor das Tempestades rejeitava o eterno sol ardente e o Deus do conhecimento e sabedoria, enquanto que a Igreja da Deusa da Noite Eterna e a Igreja do Deus da Guerra e Combate eram irreconciliáveis. Em decorrência disso, entre as religiões estrangeiras, somente a Igreja da Mãe Terra obteve o direito de pregar, mas sob a supressão tácita das três igrejas. Eles tinham apenas algumas igrejas com muito poucos crentes, a tal ponto que nem precisaram formar uma equipe de Beyonders. E mesmo que o fizessem, não seriam reconhecidos pelo governo e não poderiam cooperar com o departamento de polícia. Eles seriam considerados vigilantes. De acordo com as informações confidenciais dos Falcões Noturnos, a Igreja da Mãe Terra tinha duas sequências de caminhos em seu controle: jardineiro e boticário. No entanto, o último estava aparentemente incompleto. O suspeito boticário não estava usando o capuz, revelando uma máscara preta em seu rosto, mas ela só cobria a parte acima da ponte de seu nariz, destacando a gordura em suas bochechas. Eu repito, eu preciso de alguém para cuidar da besta recém-aparecida nos esgotos. Só preciso que cuide da área ao redor da ponte Backlund. O pagamento será com 4 frascos do meu precioso remédio. 2 deles podem efetivamente parar o sangramento e estimular a cicatrização de feridas. Acredite em mim, isso é melhor do que ir à clínica para fazer uma operação de sutura, e é eficaz por até 6 meses, afirmou o homem suspeito de ser um boticário, com suas necessidades e condições correspondentes. De repente, ele soltou uma risada suave e continuou a descrever o caso. As outras 2 garrafas podem durar 1 mês e meio, podendo permitir que um homem encontre novamente seus desejos como se fosse um jovem de 17 ou 18 anos de idade e se torne um Beyonder na cama. Sabe o que quero dizer? Mesmo que ultrapasse o prazo de validade, ainda pode produzir efeitos, mas também se espalhará por todo o corpo. O usuário se tornará anormalmente violento e sua força, velocidade e agilidade aumentarão muito, mas após meia hora ficará exausto. Porque ele se parece com aqueles velhos médicos militares que colocam seus pequenos anúncios em todos os lugares. E promovendo descaradamente os efeitos de seus medicamentos vencidos, Klein não pôde deixar de zombar. Vendo a sala silenciosa depois de dizer sua parte, o suspeito boticário só conseguiu cerrar os dentes e dizer: "Vou adicionar 30 libras em cima dos meus 4 preciosos frascos de remédio." Finalmente, um homem sentado em algum lugar na periferia dos sofás falou depois de examinar a área. "Aceito esta comissão. Você deve pagar um adiantamento com 2 frascos de remédio, um de cada tipo. O Senhor Olho da Sabedoria será testemunha." "Sem problema", disse um ancião sentado em um sofá com um aceno de cabeça. As rugas em suas bochechas eram profundas, sua pele um pouco enrugada e sua voz tinha uma característica antiga, então Klein o julgou ser um senhor idoso. Ok. O suspeito boticário deu um suspiro de alívio. Após a conclusão desta transação, o encontro pareceu ficar mais animado. Logo, uma mulher com o rosto completamente coberto por um capuz disse: "Estou vendendo 2 armas." "Armas?" Klein ajustou sua postura e se concentrou. Como ele estava temporariamente impossibilitado de avançar, só poderia aumentar sua força usando itens externos. Uma delas é uma espada de aço com inscrições. Foi forjada pela Igreja do Eterno Sol Ardente. Vem com efeitos purificadores e de proteção contra o mal.
É a nêmesis dos fantasmas de água, aparições, zumbis e outras criaturas mortas-vivas. Ainda pode ser usada por mais 3 anos. Claro, seu fio é suficiente para matar. A voz da mulher flutuou em volume, uma clara tentativa de esconder suas características. 500 libras ou a poção da sequência 8, bárbaro, e ela é sua. Que caro! Não há motivo para eu adquiri-la. Se eu encontrasse um morto-vivo com o qual não sou capaz de lidar, assoprar o apito seria a melhor solução. Mesmo sem o Sr. Azik, o mensageiro sozinho deve ser capaz de intimidar muitas criaturas mortas-vivas. Klein balançou a cabeça e ouviu a mulher apresentar a segunda arma. Cutelo de carne, com uma estrutura mecânica requintada. Pode ser transformado, tornando-o fácil de transportar. Esta é uma arma de combate, feita por um artesão notável, raramente visto, e custa 25 libras. Com certeza há uma grande diferença de preço entre as armas com efeitos Beyonder e aquelas sem. Klein observou de lado até que a espada de aço foi comprada por um cavalheiro taciturno, em outro canto, e o cutelo passou a fazer parte da coleção do Senhor Olho da Sabedoria. Houve sucessos e fracassos nos poucos negócios que se seguiram. A única coisa que tentou Klein foi um acessório da fortuna, um item Beyonder que poderia fazer a sorte de uma pessoa aumentar por 3 meses. No entanto, esse não era seu objetivo principal, e o preço não era tão bom. Vendo que a atmosfera havia ficado silenciosa mais uma vez, ele exalou lentamente e disse em uma voz reprimida: Eu tenho algo para vender. Depois de atrair a atenção de todos, ele tirou uma cigarreira de ferro do bolso e empurrou para fora a característica Beyonder carmesim que lembrava geleia. Sem precisar organizar suas palavras, ele apresentou a característica com algo que já havia preparado com antecedência. Isso é algo que eu obtive de um cadáver. Não sei ao certo para que serve, mas me parece muito mágico. Talvez alguns de vocês saibam o que é isso. Klein deliberadamente não mencionou que essa era uma característica Beyonder, nem que a geleia carmesim em sua mão poderia substituir o ingrediente principal da poção de caçador. Isso envolvia a lei da indestrutibilidade das características Beyonder, e ele não queria beneficiar os membros desta reunião Beyonder com esse conhecimento. Além disso, Klein pretendia sondar para ver se alguém ali conhecia a lei da indestrutibilidade das características Beyonder. Tal pessoa definitivamente seria mais forte do que o resto, ou talvez alguém com uma origem poderosa, sendo adequada como guarda-costa. Ao mesmo tempo, ele continuou a se disfarçar como uma pessoa comum que não sabia muito sobre a comunidade Beyonder. Embora os membros da reunião não pudessem ver sua aparência através da máscara de ferro, Kaspar Skalinin sabia como ele era, e algumas pessoas na sala provavelmente conheciam Kaspars. Ser cuidadoso e prudente foram as duas coisas que Klein enfatizou para si mesmo antes de sair de casa hoje. Olhares examinaram o objeto carmesim em sua mão, mas Klein não era um espectador e não sabia o que eles significavam. Mesmo depois de mais de 10 segundos, ninguém falou. A sala estava silenciosa como um cemitério. Nesse momento, o velho senhor sentado no sofá, o Senhor Olho da Sabedoria, tossiu e disse: Tenho uma ideia aproximada do que é e o que faz, mas o conhecimento precisa ser trocado por algo de valor equivalente. Pagarei 400 libras. Acredite, é um preço perfeitamente justo. Claro, você tem o direito de recusar. Os ingredientes principais das poções da sequência 9 custam cerca de 150 a 200 libras. 2 são necessários e eles somam cerca de 400 libras. A oferta é bastante razoável. Este velho senhor com o codinome Olho da Sabedoria parece reconhecer que isso pertence à sequência Caçador. Ele não precisou de divinação e foi capaz de reconhecê-lo imediatamente.
Será que é sequência 7 do caminho sábio, avaliador? Klein pensou por um momento e respondeu: de acordo. No entanto, senhor, você não precisa se apressar para pagar. Ainda tenho outro pedido. Que pedido? Olho da Sabedoria perguntou com uma voz velha. Klein pensou antes de dizer: o problema é que ofendi uma certa pessoa. O H, de acordo com seu círculo, ele deveria ser sequência 6, ou talvez 5. Desejo contratar um guarda-costas. Sequência 6, talvez 5? Por que você simplesmente não morre em silêncio? Se fossemos desse nível, por que estaríamos participando de uma reunião tão pequena? O suspeito boticário deixou escapar com um pouco de desprezo em seu espanto. Embora os outros membros do grupo não tenham dito nada, ao que parece, ninguém planejava aceitar o pedido. Seus pensamentos eram semelhantes aos do suspeito boticário. Olho da Sabedoria riu e disse: talvez você não conheça nosso círculo bem o suficiente. As pessoas de sequência 6 ou 5 são muito poderosas e aterrorizantes. Sim, tem havido muitos casos de vários Beyonders de sequência 8 e sequência 9 matando alguém forte assim, mas esses são eventos que ainda são bastante difíceis de replicar. Acho que ninguém aqui está disposto a correr um risco tão grande para protegê-lo, o H. Se você tiver certeza de que a outra pessoa é apenas de sequência 6 e não tem nenhum item místico, pode haver alguém que queira aceitar o desafio que esta missão envolve. Bom, não tenho certeza. Klein deu de ombros e continuou, então terei que tentar salvar a mim mesmo. O que posso conseguir por 400 libras? O H, o item místico que você estava falando? Acredite em mim, um item místico no valor de 400 libras certamente não será capaz de lidar com o seu inimigo, e vai até lhe trazer mais perigo. Eu sugiro que você se desculpe com ele. Peça desculpas sinceramente e talvez 400 libras sejam suficientes para comprar sua compreensão, disse o Olho da Sabedoria com sinceridade. Francamente, já pensei nisso, mas não acho que eles vão aceitar. Klein estava prestes a responder quando o homem que havia aceitado a tarefa de limpar a fera do esgoto de repente riu. Talvez você possa tentar a sorte. Eu tenho um item místico aqui que posso vender por 400 libras. Ele pode permitir que você ouça a voz de um grandioso ser. Se você tiver sorte e conseguir decifrar alguma informação útil, ficará muito poderoso e não será mais difícil de se proteger. Bem, se você não tiver sorte e acabar decifrando uma maldição, ou não conseguir decifrá-la, você se machucará ou até mesmo acabará morto. Quer arriscar? Antes que ele pudesse terminar sua frase, Olho da Sabedoria rosnou. Cobra Negra, não mencione esse seu item nefasto. Cobra Negra riu e disse: não estou mentindo, também não estou violando as regras aqui. Contei a ele sobre as vantagens e desvantagens e deixei que ele fizesse sua própria escolha. A probabilidade de obter informações úteis é de aproximadamente 10%. Quer arriscar? A roleta russa do mundo Beyonder. Ouvir a voz de um grandioso ser. É este o ouvinte da Ordem Aurora? Um item deixado para trás depois que um ouvinte perdeu o controle? Klein olhou para a Cobra Negra, que ele suspeitava ser um membro da Ordem Aurora, e fez muitas conexões. Talvez eu possa apostar nisso? Não, não posso chamar de aposta, porque vou trazer este item para o mundo acima do nevoeiro cinzento antes de usá-lo. Já posso levar objetos reais para lá. Dessa forma, posso evitar a maior parte do perigo. No entanto, este é apenas um item deixado para trás por um Beyonder de sequência 8. O benefício correspondente pode não ser tão bom. 400 libras não é barato. Enquanto seus pensamentos passavam por sua mente, Klein acenou com a cabeça solenemente e disse: combinado. Ponto.